Olá, esse é o podcast Vozes do Saber. Eu sou o João Marcos e hoje a gente está aqui com o Marcos Paulo, da Essencial Contabilidade. Tudo certo aí, Marcos? Tudo certo, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer aqui fazer parte do seu podcast. Perfeito, hoje tem bastante assunto para falar, né? Eu até estava entusiasmado em falar em outros assuntos, aí você vê com essa história de... Como é que é? De vinho? Não, do vinho não. Reforma tributária. Reforma tributária, já... Já mudou o foco. Já desanimou. Eu tinha esquecido disso aí, vai vir mesmo esse negócio. Vai vir, mas nós vamos falar sobre isso aí. Bom, antes da gente ir para os assuntos espinhosos, vou te dar um presente aqui do podcast. Obrigado pela recepção. E aí você, assim que você abrir, ó, você passa aí para nossa produção, que eles vão colocar um líquido aí para você. Deixa aqui na mesa aí que eles pegam. Bom, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio em Vargem Grande Paulista e esse é um colégio que tem princípios e valores cristãos. Ele usa o Sistema Mackenzie de ensino, um dos melhores sistemas que tem, porque é desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, todo mundo conhece o Mackenzie, né? São 150 anos de experiência na área de educação. Dentro do colégio também tem aula de robótica, aula tecnológica com programação, programação de computador, de robôs e tal. É bem interessante a aula. E também nós temos o programa bilíngue, quando os alunos têm aula de inglês todos os dias. A estrutura do colégio é muito boa, tem laboratórios de ciências, laboratório de robótica, sala de multimídia, então é um excelente ambiente, uma excelente estrutura para o seu filho ou para você mesmo estudar. Por que é colégio com princípios e valores cristãos? Isso quer dizer que você vai ter que frequentar culto, ou uma missa, ou de repente se converter ao cristianismo, com quanto a gente até acha que seria interessante, mas não precisa, tá? É só a diferença do colégio é que o ambiente interno aqui, ele é um ambiente saudável. Então a gente não tem bullying, não tem palavrão, briga, assédios, ideologias correndo aqui. O colégio criou um ambiente baseado nos princípios e nos valores do cristianismo. Claro, a gente crê, tem a fé cristã, mas o ambiente ele é muito bom. Então a convivência entre os alunos é excelente. Isso tira a carga de você ter que se preocupar com relacionamento e fica livre para você estudar, para você aprender. Então o ambiente do colégio, a estrutura é muito boa. Também quem oferece o podcast é a Zione, que é a que faz aqui a captação de imagens, a edição, cuida das mídias do colégio, faz toda a parte de captação de vídeos e produção dos nossas artes que a gente tem aí nas redes sociais. A Zione é uma empresa jovem, nova, muito dinâmica e que faz um trabalho excelente. Bom, Marcos, então vamos começar aqui a conversar. Você está em Vargem Grande já há muitos anos, nasceu aqui? Eu sou de Vargem Grande, né? Minha família ela é daqui, né? Ela chegou aqui um pouquinho antes da cidade ser fundada. Era um bairro de Cotia, Era né? um bairro de Cotia. E eu cheguei, eu nasci praticamente na fundação da cidade. E aí, nasci em Cotia, né? Que a gente não tem maternidade ainda. Mas estou aqui desde sempre. Nunca tive longe daqui. Né? E você, nativo daqui. Quando você era pequeno, antes de virar Vargem Grande aqui, mas você era pequenininha, eu te perguntava o que você vai ser quando crescer, né? Todo mundo queria ser o quê? Astronauta, jogador de futebol, trabalhar no Banco do Brasil e tal. E você falou, não, papai, vou ser contador. Nossa, essa foi longe. Na verdade, assim, eu não tinha essa referência. Tem uma coisa que, assim, a gente vê assim, de família pobre, né, humilde. Meu avô era pedreiro e minha avó dona de casa. Então, assim, eles vieram para cá tentando uma situação melhor. Na verdade, meu avô veio para trabalhar aqui e a família veio junto. E, assim, mas a gente teve sempre uma condição muito precária, né? A gente era aquele aluno pobre sem referência. Então, assim, a gente não tinha referência na família porque, assim, a referência era pedreiro. Então, era o que eu sabia, que inclusive foi um dos meus primeiros trabalhos. A gente não tinha essa referência do que queria ser. Então, assim, a gente só ia vivendo. Tá. Então, assim, a gente ia fazendo as coisas, apesar que desde cedo eu acho que eu fui muito ligado ao empreendedor e sou muito ligado, mas começou cedo lá sem eu perceber. Eu lembro que quando eu aprendi a fazer uma pipa, a primeira que eu fiz, um vizinho veio e comprou essa pipa. Falou, quero comprar. Eu falei, não, mas não é... Não, quero comprar. Sei lá, hoje seria R$1. E assim, eu não via R$1. Para eu ter R$1 era muito difícil. E aí eu vendi. E falei, nossa,
Vou fazer segunda. Fui fazer segunda, quando eu terminei a segunda no final do dia, ele voltou porque queria comprar de novo. Eu vendi 2. No primeiro dia que eu fiz, falei, pô, isso dá pra ganhar. Aí no dia aí à noite fiz mais, no dia seguinte ele voltou, e aí trouxe um amiguinho, e aí eu e meu irmão começamos a fazer pipa, e a gente foi o primeiro negócio nosso. E aí a gente... isso virou uma linha de produção e foi o nosso primeiro dinheiro. Então isso foi dando oportunidade da gente ser inserido na sociedade que não é que não absorve, que você não tenha convivência com quem, por exemplo, é o dono da bola, quem estuda na escola melhor, quem frequenta o melhor lugar. E a gente era um moleque pobre do bairro, e essa oportunidade de ter o dinheiro para comprar a bola, eu já tinha que ser chamado para jogar futebol, porque eu tinha bola, depois a gente tinha jogo de camisa. Então essas coisas foram fazendo a gente empreender. Só que pipa é temporada. Então assim, era junho, julho, dezembro, janeiro. Época de férias escolar, inclusive. E aí, terminava isso, a gente fazia. Aí juntava um dinheirinho, a gente fazia um estoque. A gente já tinha aprendido a fazer estoque nessa época. A gente ia lá, comprava folha que era mais barato, cortava os bambus. E aí... O que eu vou fazer nesse tempo? Assim, na verdade, a gente trabalhava dentro da nossa casa. Lá tinha uma empresa que fazia tomadinha. Na época, a empresa chamava Ingemag, essas tomadinhas de lâmpada fluorescente. A gente fazia montagem disso, mas era pouco dinheiro e era no tempo vago. E aí a gente vendia. Por exemplo, eu lembro que eu tinha uma horta na frente de casa. E aí o pessoal passava na rua, começaram a pedir. Aí a gente não dava, mas aí alguém ofereceu para comprar. Eu falei, pô, dá para vender. Então aí vendia. E aí, nesse tempo, a gente comprava. Aí eu lembro que eu tinha uma banquinha na frente de casa também, vendia doce. Então, assim, sempre estava fazendo alguma coisa. Mas aquilo, eu não sabia ainda o que eu ia fazer, apesar de já empreender. E você falou Banco Brasil, eu lembrei, porque eu lembro que a gente ia para o banco e a gente via o caixa do banco contando dinheiro. Então, a minha referência era que aquela pessoa que estava com o dinheiro, que era a pessoa que tinha dinheiro. Então... eu tinha vontade de ser o caixa do banco. Acho que foi meu primeiro desejo. Eu quero ser um caixa de banco, porque ele tem dinheiro, porque ele estava contando. Tanto que a brincadeira do meu irmão, quando a gente chegava à noite em casa que vendia pipa, a gente tinha uma caixa de sapato cortada com as divisórias e a gente ficava contando dinheiro, arrumando na ordem, igual o pessoal do banco faz. Então, assim, era a nossa referência. O meu irmão sempre foi um aluno nota 10, ele não para de estudar. Inclusive você falou do Mackenzie, acho que o mestrado dele foi lá no Mackenzie. Ele fez mestrado em contabilidade lá, ele tem algumas outras especialidades, e eu sempre fui o aluno nota de passar. Então a nota de passar era 7, eu era no nota 7, nota de passar 5, a minha nota era 5. Só que assim, na época que a gente estudava, a gente teve muito bons professores, então isso foi uma coisa que eu acho que marcou e assim moldou quem a gente é hoje, porque a gente, claro que a nossa mãe tentou educar a gente do melhor jeito possível, mas a gente teve bons professores que eu acho que ajudaram muito. E, assim, por exemplo, eu tive bons professores de matemática. E aí isso me fez ter facilidade com os números. Não que eu seja, apesar de ser contador, eles dizem, você fala que é contador, o pessoal, então faz aí quanto é. Não, deixa eu usar a calculadora. Então, então assim, eu fui me destacando nisso, e eu lembro que o dia... a escolha da profissão. O dia que eu precisei... A gente tinha aqui na Escola Valência, que hoje lá o César é o diretor. Na época a gente tinha o colégio técnico lá. Então lá a gente tinha secretariado, tinha era ensino... Hoje mudou. Era colegial, Era colegial. Era colegial. Então a gente tinha o colegial normal. Segundo grau? Não sei se era. Primeiro e segundo grau. Segundo grau. Isso. Então o segundo grau tinha o normal, técnico em contabilidade, técnico em processamento de dados e secretariado. E aí eu lembro, assim, essa história eu sempre conto, inclusive ontem eu estava contando ela, eu e um amigo de infância, Sálvio, a gente estudava junto no Elias e indo fazer a matrícula no Valência. A gente no caminho, na rodovia aqui, a gente conversando, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos fazer secretariado, só tem mulher na sala. E aí a gente falou, mas tinha um rapaz, ele é amigo nosso, hoje falou, não, mas o pessoal fala que ele é gay, porque só tem ele, não, preconceito na época. Mas na época não tinha isso, né? E aí a gente e decidiu que não ia fazer, porque falou, vão falar mal da gente. E a gente também não é tão habilidoso com as mulheres, acho que não vai adiantar. Vamos fazer processamento de dados. Pô, processamento de dados, a gente nunca nem viu o computador, a gente não sabe nem como vai ser isso. Também deveria ter sido uma boa escolha se a gente tivesse seguido. Sim. Mas a gente também não sabia, assim, não tinha noção, por falta de referência, a gente não tinha noção de como usar aquilo.
E aí ele falou, e ele falou, eu não vou fazer contabilidade não, vou fazer normal, contabilidade é só número. Eu falei, acho que eu vou fazer esse negócio de contabilidade, eu quero fazer alguma coisa diferente. Mas você não tinha ideia? Não tinha ideia o que era. Não tinha ideia o que era. Tá. Eu falei, eu vou fazer contabilidade, porque a única referência que a gente tinha, que o pessoal falava, era que ia usar matemática. Eu falei, eu vou bem em matemática, na verdade é pela lei do esforço. Eu falei, eu vou precisar me esforçar menos, porque eu já entendo de matemática, então vai ser mais fácil. Assim, o pensamento foi ser mais fácil. E a gente foi e se matriculou, ele no normal, eu na contabilidade. E a gente começou a estudar, tinha lá as matérias normais, geografia, português, matemática e contabilidade. Aí tinha contabilidade, direito, tinha as matérias já relacionadas ao curso. E não é que eu virei o aluno CDF nas matérias de contabilidade, assim, eu tinha muita facilidade. Então eu ia fazer os balanços e as aulas de direito eu ia bem. Assim, me chamava atenção, me prendia. E assim, eu sempre fui um aluno, nunca fui muito um aluno de ficar fazendo exercício em casa, não. Assim, pra eu aprender, eu presto atenção ali, exercito na hora e pronto. Eu tenho que aprender isso, senão eu não vou conseguir sozinho, depois não vai dar. E eu comecei bem. E comecei a tirar 10 em contabilidade. Só tirava 10 em contabilidade. A ponto de eu fazer prova de amigo. E aí e ganhava, né? E ganhava, né? Assim, só que eles faziam e não colocava o nome, enfim, a gente tomava suspensão. Né? Mas E aí eu comecei bem, fui bem, assim, e foi fácil. Então, assim, para mim foi um colegial fácil, porque eu tinha facilidade nas matérias, tinha matemática, me adorava o professor Domingues, e fui bem, me formei. Só que também, mesmo tendo estudado, sabendo, assim, entendi um pouco daquilo, não tinha ideia de como usar a contabilidade, não onde eu ia usar. Como que ela funcionaria na empresa. Então, assim, apesar de ser um curso técnico, então, assim, uma coisa que, de repente... Hoje o pessoal já tem usado bastante, mas, por exemplo, ter dentro do curso específico que você está fazendo, pessoas que fazem aquilo, que mostrem aquilo para os alunos, para ter noção de como funciona aquilo, porque é difícil escolher um curso, uma coisa que você vai fazer, sem você saber como você vai aplicar aquilo, onde você vai aplicar. E aí, sai de lá. Mas vem cá, contabilidade... Hoje a gente vê contabilidade é um negócio bem complexo, né? Envolve um tributo e isso, aquilo tudo. Mas não é um negócio mais ou menos simples assim? Você tem assim, entrada, saída, você tem que controlar isso aí? Na verdade, a gente tem os balanços, né? Que tem o ativo, passivo, demonstração do resultado. Então, assim, a contabilidade pura, ela é isso. É eu fazer os demonstrativos contábeis, que é o balanço, DRE, balancete, que ela é o quê? Ele é um espelho. Imagina que se eu tirar o seu balancete hoje, ela tem que ser o espelho do que está acontecendo hoje. Por exemplo, seus saldos bancários, o seu patrimônio, suas dívidas. Então... a gente registra isso daí e com base nessas informações a gente trabalha a sua gestão. Que é uma coisa também que é muito pouco usada pelo empresário brasileiro. E a gente tem outras coisas, imposto, tudo isso daí que é a parte fiscal, né? Que ela agrega na contabilidade, mas a contabilidade em si é uma coisa muito específica. E aí eu me formei e não sabia onde ia usar isso. Fui para casa, época de alistamento militar, 17 anos, ninguém contratava. E aí eu saí e fiquei em casa vendo TV, eu gostava de ver os programas da tarde, ficava fazendo bolo, pão, foi na época que eu comecei a me meter na cozinha. Aí já começou a vender pão também, comecei a vender, que pão eu não cheguei a vender, mas eu lembro que eu fazia uns bolinhos em casa e os vizinhos iam lá comer, tomar um chá da tarde, eles gostavam muito. E eu fiquei sem saber o que fazer, dos, 17 anos, 17 até 18. Não trabalhava, já tinha me formado, não estudava, não estava estudando, porque eu não tinha conseguido, não tinha condições de fazer a faculdade naquela época, não conseguia, não tinha nem orientação de que eu tinha uma pública, eu tinha possibilidade de ir lá e tentar para passar. Na verdade, não tinha condição, porque a gente, não tinha um acesso, na verdade, era o acesso. E aí eu lembro que esse amigo que foi comigo, que escolheu o curso, ele começou a trabalhar no supermercado. Acho que era Serrano, não lembro. E aí ele foi chamado, a gente tinha um outro amigo que chamou ele para uma entrevista no escritório de contabilidade. Só que ele já estava trabalhando, então a gente tinha medo de ficar trocando de emprego antes. Hoje o pessoal troca torto e direito, antes a gente não trocava muito. E ele já estava trabalhando, não queria perder a oportunidade. Eu já tinha tentado em alguns lugares, eu lembro que eu tinha tentado no supermercado 46, eu não sei o que você acha que é esse nome ainda lá. Eu lembro que eu fui para uma entrevista, eu já tinha me formado em contabilidade, eles gostaram do meu currículo, só que eu não tinha datilografia, e tinha que datilografar na época, hoje é computação, hoje você digita. E aí eu saí de lá, falei, puta, perdi a chance, meu irmão entrou lá no supermercado para trabalhar de repositor, e eu tentei no escritório e não passei. Aí eu voltei e falei, preciso aprender isso. Aí você estava assim, TV, né? Aí eu falei, vou fazer um curso de datilografia. Só que eu não tinha condição de pagar. Eu falei, vou fazer o quê? Vou ser servente de pedreiro.
Aí fui lá trabalhar, eu trabalhava com meus tios, que era referência, que eram serventes, mas com a família, assim, meus tios eram pedreiro enrolado, aí chegava no final de semana, não pagava. E aí eu arrumei trabalho com um vizinho e fui. Eu trabalhava com ele de segunda a sábado até meio-dia, saía meio-dia e começava 1h da tarde o curso de datilografia até às 5, todo sábado. E aí quando surgiu essa vaga no escritório, eu lembro que eu tinha ele... Porque eu não fui na entrevista. Eu tive 2 entrevistas no mesmo dia. Era uma na Multivisão, na fábrica, lá para montar móveis, não sei qual era o cargo específico, e essa da contabilidade. E aí a insegurança de repente você não ter referência, não ter uma confiança. Eu falei, eu tô na fase de alistamento, eu não consigo emprego em lugar nenhum, vai ser eu acho que é mais difícil entrar no escritório do que entrar na fábrica, na linha de produção. Então eu fui na entrevista da linha de produção e não passei, voltei para casa. Aí esse amigo, ele veio no horário do almoço para casa, por quê? Porque como ele era para ele ir, me indicou e não foi, o amigo passou lá e avisou, falou, o fulano que você mandou não foi. Aí ele voltou para casa na hora do almoço e falou, você não foi na entrevista? Eu falei, não, é que teve outra, eu escolhi a outra. Ele falou, vai lá. Caramba, hein? É o destino te chamando. Destino me chamando. E aí eu falei, tá bom, então eu vou. E aí tinha outro problema também para ir pro escritório, porque a gente era pobre. E a gente não tinha, tipo, a roupa adequada, porque você tinha que bem apresentar para a entrevista. Eu falei, o que eu vou usar? E eu lembro, na época, a minha melhor camisa era a camisa de São Paulo. Eu tinha conseguido comprar. Se o cara é corintiano lá, você... então, pior que era palmeirense, meu chefe. E um corintiano e outro palmeirense. E aí, era a minha melhor roupa. Então, assim, eu fui com a camisa do São Paulo, até virou depois piada lá, que eu tinha ido pra entrevista com a camisa do São Paulo, só que, assim, apesar de eu ter ido, mas eu era muito bom, assim, quando eu fui fazer datilografia, era uma coisa que eu fazia porque eu estudei muito. Treinou, e aí treinei muito, aí eu cheguei lá, eu tinha um teste, e era na época fundo de garantia, era um negócio chato de fazer, e aí eu fui muito bem. E aí me contrataram, e aí foi 95 isso, 95, e aí eu entrei na contabilidade para ser auxiliar de departamento pessoal. Fazer, datilografar folha de pagamento, fundo de garantia, as guias de imposto e tudo mais. E aí, me encontrei ali, assim, era o escritório, assim, inclusive tem um amigo que trabalhou lá nessa época, que ele voltou, ele estava na Irlanda e ele voltou pro Brasil agora, e ele foi uma das pessoas que foi a minha referência para estudar. Ele trabalhava, a gente morava no mesmo bairro, depois que eu entrei lá eu conheci, ele fazia imposto de renda, ele que me ensinou a fazer imposto de renda, inclusive. E ele estudava, ele fazia propaganda e marketing, e ele saiu do escritório direto para a Record, para o marketing da Record. E assim, imagine que, não lembro a proporção de salário, mas aumentou, sei lá, em 10 vezes, eu acho, o salário dele. E ele trabalhava lá junto, então quando ele saiu, eu falei, se eu estudar, então tá aí segredo. O segredo é eu estudar, porque estudar me dá a possibilidade de eu chegar onde eu achei que eu não tinha acesso. Então aí, o escritório de contabilidade me deu a oportunidade de conviver com pessoas que tinham uma situação ou que foram criados de uma forma diferente, que tinham as oportunidades, que conhecia e que já fazia as coisas. Então foi ali que eu comecei a ter acesso. Então comecei a ter acesso a shows, pelo pessoal do rock, eu ia com eles, a esses amigos, a frequentar as casas. Eu lembro que o meu ex-chefe, eles foram pessoas incríveis com a gente também, porque eles incluíam a gente na vida deles. Eu tenho um clube lá em Ibiúna, vou levar vocês lá. Então a gente começou, começa a ter acesso e é a hora que você tem a sua mente aberta, que você fala, o mundo não é só isso, o mundo é 10 vezes aquilo que você pensa. Então, assim, quando você sai de um lugar ou de uma situação em que realmente você não conhece o mundo, então é difícil você ver oportunidade naquilo que você não conhece. E quando você começa a conhecer que você tem essas oportunidades, aí você começa a falar, eu posso fazer isso. E nessa época foi a questão eu falei, se eu estudar, então eu consigo fazer mais. Mas aí continuei lá no escritório. E aí, assim, aliás, antes disso, logo em seguida, eu estava no departamento pessoal, surgiu a oportunidade na contabilidade. Tinha um rapaz lá que cuidava da contabilidade, ele saiu para uma oportunidade melhor e ficou a vaga lá. E eu lembro que o meu chefe, o Mauro, na época, falou, você não quer assumir a contabilidade aqui? Você já se formou, já é formado, você já entende? Eu falei, eu preciso pensar. Aí fiquei mais de um mês pensando, por quê? O meu medo era eu assumir e não me dar bem, não conseguir e perder a vaga, porque assim, eu já estava gostando do trabalho, era diferente, da convivência, eu não queria perder a oportunidade de estar ali. Eu falei, se eu mudar de função, aqui onde eu tô, a minha ex-chefe Andréia, ela já gosta de mim, já gosta do meu trabalho, ela não vai mandar embora.
E se eu mudar para lá, meu chefe vai ser o dono do escritório e eu não sei se eu vou dar conta e tem a possibilidade de sair. Aí eu fiquei enrolando ele mais de um mês, até que um dia, acho que ele tinha que fazer já alguma coisa para entregar e já estava ficando atrasado. Ele falou, e agora? Se você não quiser, eu vou contratar outra pessoa. Nossa. Aí o pessoal internamente mesmo começou a me incentivar, não, assume e tal, faz. E aí eu fui lá, encarei, e aí, mesma coisa. Quando eu sentei lá, eu falei, nossa, mas é igual lá na escola. Na escola, é fácil, tal, só isso, aquilo. Era mais manual, então a gente tinha que digitar mais, calcular mais do que hoje em dia, que tem tudo, a gente tem inteligência artificial, tudo... A tecnologia hoje facilitou muito. Basicamente não digita, né? Lê tudo automático. Tudo automático, tudo automático. Pôs e renda, você vai lá, abre, tá tudo pronto. Já é só falar, tá bom, vai. Pago. A Receita já não sabe tudo antes de você entrar lá. E aí eu segui, e aí assumi e fui me dando bem, fui fazendo e fui assumindo e foi gostoso, assim, lá era um lugar, um ambiente do escritório lá era até reflexo do que é o meu escritório hoje, veio dessa época que era um ambiente muito gostoso, muito familiar, amigos mesmo, hoje são amigos até hoje, esse rapaz que saiu e foi pra Record, voltou, ele estava na Irlanda, voltou agora, já estava junto no sábado, sexta-feira. E aí eu falei, vou estudar, vou fazer contabilidade, porque já fiz técnico, já trabalho, já tô meio caminho andado, mesma coisa, aí fui pra faculdade, porque aí eu já comecei a entender, já comecei a saber como funcionava, já sabia de auditor, eu falei, eu quero ser auditor. Por quê? Porque o auditor fica viajando, vai para todo lugar das empresas, achava que era legal isso na época. E aí eu falei, mas eu preciso... Quando é novo é legal. Né? Eu preciso ser formado em contábeis, eu era só técnico em contabilidade, apesar que eu já podia exercer porque já tinha registro. Mas muda muita coisa do técnico para a faculdade? Você, nossa, como é que existe isso? Eu não sabia. Ou tem novidades assim? Na verdade, o curso de Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. O curso de técnico em contabilidade, ele é um curso muito bom, específico. Então, assim, imagina que eu vou lá no curso técnico, o mesmo ensinamento que eu tinha sobre como fazer um balanço, eu tenho na faculdade. A diferença é que na faculdade eles complementam com as outras matérias, e no técnico é aquela, apesar que o meu tinha as outras por causa de ser o colegial. Mas antes tinha a opção de você ir lá e estudar técnico. Então você fazia o curso com aquelas matérias específicas para exercer a profissão. Na faculdade, você vai ter matérias complementares que te dá outras possibilidades. Então, eu não vou aprender só o técnico, eu vou aprender uma contabilidade gerencial para ser um gerente. Eu vou aprender um pouco de direito, que me dá a possibilidade de ir para esse caminho de direito tributário, da contabilidade tributária. Então, assim, ele me dá a possibilidade de ser um perito, porque eu aprendo lá sobre perícia. Então, te dá... ele é mais amplo e te abre mais a mente para outras possibilidades. E aí, eu fui estudar e mesma coisa. Como eu já tinha me formado, já estava 5 anos trabalhando na contabilidade, eu caí na faculdade, mesma coisa, eu virei o CDF, mesmo assim, sendo o aluno lá, mediano lá atrás, na contabilidade eu virei o CDF, e assim, eu ia para a faculdade, eu não tinha dificuldade em fazer os exercícios, então eu sentava lá, não anotava nada, o pessoal falou, mas você não tem caderno, você não tem nada, eu falei, não, eu só faço exercício aqui, aprendi e é o que é suficiente. E aí eu fui tocando, e fui indo bem, fiz bastante, então, foi aí que eu comecei a fazer network sem saber. Que, assim, hoje eu gosto, o pessoal até me chama sempre para tudo relacionado, porque eu sempre estive envolvido com tudo. Então, começou nessa época. Como eu já sabia as matérias, então, assim, eu comecei a fazer amizades com os professores, porque, assim, eu ia lá, terminava o exercício primeiro, ia lá ficar conversando com ele e tal, e perguntando outras coisas, então aí eu comecei a ficar curioso, como que é lá no escritório de você, como que eu já, apesar de já trabalhar, queria saber como era, quem trabalhava em empresa, quem era auditor, sentava lá, lembro que tinha um professor de economia, eu gostava de conversar com ele, então fui aprendendo sobre investimento com ele, e aí eu fui fazendo amizade com os professores, eles começaram a me dar trabalho, eu chegava no final de semana e falei, olha, eu tenho um arquivo lá para organizar. Eu fui lá, trabalhava. Olha, eu tenho esse trabalho de escrituração, que tudo era manual, eu pegava lá os livrinhos e ficava escriturando para eles no final de semana. E aí mesmo os alunos, eu fiquei amigo do pessoal do fundão, que era o pessoal da bagunça, porque eu podia sair e voltar, enfim, era tranquilo. E com CDFs, porque eu sentava lá com eles, debatia, estudava junto e tirava notas às vezes melhor que eles. E como eu, na época, a gente tinha um bar na faculdade, né? A gente gosta dos barzinhos, tá? A gente vivia no bar. E aí eu chegava para fazer a prova, o pessoal falava, pô, mas a gente ficou aqui estudando, tirou 9, você ficou no bar e tirou 10, deixa eu ver sua prova. Ia lá e corrigia, falava, professora dele, a resposta dele não tá igual a minha e tem um ponto. Aí o professor ia lá, tirava meu ponto. E aí eu falava, tá bom.
Mas eu fui fazer... isso que você está falando aí é a prova de que você aprende em casa, não na escola. Sim. Na escola você vai ter os conceitos, o professor vai dar uma lapidada na informação. E ele vai te orientar, né? Falar, esse é o caminho. Mas você, na verdade, estudava na prática, porque era sua obrigação fazer. E é uma dica para os estudantes. Quer dizer, você vai para a escola e tem informação do conceito, mas só treinando, só no dia a dia, não tem jeito. A escola vai te dar a direção, vai te orientar, vai te mostrar os caminhos, vai te facilitar. Isso. E aí você tem que fazer sua parte. Na verdade, assim, é uma mão dupla, né? Assim, a escola, ela te abre o caminho, te mostra a direção, e aí você se esforça ali para executar, fazer, treinar, repetir para conseguir aprender. E aí, assim, então comecei a fazer contato com os alunos nessa época, e aí hoje, assim, tenho ex-colegas de sala que são meus clientes hoje. Por quê? Porque nem todo mundo foi para contabilidade. Um foi para a empresa tal, um precisou abrir um CNPJ na frente, me chamou. Alguns abriram no escritório, a gente também é amigo porque troca informação. E aí eu comecei a criar esse relacionamento na faculdade, tanto com os alunos, com o pessoal de outras turmas, porque aí por morar aqui, em Vargem Grande, o pessoal achava que era interior. E aí o pessoal ficava me perguntando onde tinha chácara, eu arrumava chácara, eu sempre gostei de festa, desses movimentos, e aí indicava o pessoal, como eu indicava, o pessoal achava que era minha, porque eu morava aqui, e aí me convidava, e eu ia em todas, e aí começava a fazer amizade com outras turmas. Então, assim, o pessoal de jornalismo, o pessoal de administração, o pessoal de economia, eu gostava muito do pessoal de economia, porque a gente gostava de sentar lá com eles e ficar debatendo as teorias. E aí eu fui me entrosando com todo mundo, e isso foi criando um relacionamento. Então aí quando eu saí da faculdade, eu saí, em algum momento também eu saí do escritório, porque segundo ano da faculdade, assim, chega todo mundo lá, camiseta, tênis, todo mundo vem dos seus trabalhos, aí você começa a estudar, começa a entrar nos estágios, nas empresas. Eu estudava em Osasco, o pessoal começava a trabalhar em Alphaville, aí o pessoal começou a chegar em banco, o pessoal começou a chegar de gravata lá, todo social, as mulheres arrumadas, os homens todos social. Eu falei, eu quero usar social também. E você de camisa do São Paulo. E eu comecei tudo com uma camisa do São Paulo. E aí eu entrei aí eu falei, quero trabalhar, usar terno e gravata também. Mas não, onde eu tava, ninguém, assim, a gente tava muito longe disso tudo. Eu falei, vou começar a procurar emprego. E eu comecei a mandar currículo, e assim, realmente eu mandava currículo, o pessoal me chamava, assim, eu fazia muita entrevista. E aí eu entrei na concessionária da Itatiaia, que é a concessionária da Mercedes, né, Alphaville, e aí entrei lá na contabilidade. Aí saí daqui, fiz uma loucura, porque eu fui ganhar a mesma coisa, só que com Alphaville, hein? E na época era mais tranquilo para ir. E a mesma coisa, a gente chegou na empresa lá, o pessoal de empresa, assim, é um ambiente diferente, tem muita disputa, mas a contabilidade estava assim, 6 meses de atraso, 12 meses de atraso. E aí só tinha uma pessoa que também estava saindo, e aí assim, entrou eu, mas viraram 2 amigos depois, a gente entrou, e a gente gostava muito daquilo. Então, assim, ali foi percebendo, eu gosto disso, porque a gente sentava lá e falava, mas como que a gente trabalha 6 meses? Não, vamos arrumar isso. Eles não deixavam fazer hora extra, a gente tinha que pedir autorização, a gente pedia autorização para ficar mais, pedia autorização para ir sábado. Às vezes aí chegou um ponto que falou, a gente não pode mais pagar hora extra nesse mês, que vocês já estouraram o limite. Sim. A gente falou, não, a gente vem sem ganhar, só dá o lanche. E a gente ia, porque a gente ia assim, em 6 meses a gente colocou aquilo em dia. Então, coisa que eles demoravam 6 meses, a gente fechava no 3º dia útil do mês. E aí aquilo chamou atenção na empresa, o nosso gerente na época foi promovido, e aí assim, a gente se destacou na empresa, já usava associado, assim, foi uma época... Conseguiu o seu sonho. Realizei um sonho, e aí nessa época a gente se destacou, só que aí a gente começou a aparecer bastante oportunidade para a empresa. Por exemplo, chegava um advogado lá e falou, olha, a empresa tem a oportunidade de recuperar 1 milhão de imposto, tá? Hoje está na moda. A gente recupera e cobra 30%, cobrava 300 mil. Aí o dono da empresa uma vez chamou a gente e falou, olha, tem um advogado falando que tem isso. A gente falou, não, faz isso, dá uns 15 dias pra gente olhar. A gente foi lá, olhou, levantou e falou, a gente consegue recuperar 700, sem você precisar gastar com o advogado. Consegue? Consegue. A gente foi lá, trabalhou, pediu autorização no final de semana, ele pagou, A gente foi lá e recuperou o dinheiro. E aí quando a gente recuperou, que pôde compensar, que ele economizou aquilo, eu tinha dificuldade, porque como a gente ia de carro, eles não pagavam vale transporte para quem ia de carro. Então assim, a gente fez quando a gente apresentou isso, a gente falou, vamos fazer alguns pedidos? Falou, eu quero um aumento, eu quero isso. Eu falei, eu só quero que me pague vale transporte, que dava, sei lá, 300 reais. E aí a gente foi lá e a gente combinou, a gente falou, a gente vai pedir, se eles não derem, a gente vai embora. Os 3. E aí a gente pediu, o primeiro que foi lá que virou o nosso chefe, quando o contador responsável virou o gerente, aí ele foi lá,
fez uma reunião, voltou, falou, ó, não deram aumento, não reconheceram a gente, não sei o quê, e eu falei, ó, eu pedi demissão, tô indo embora, vou ficar aqui uma semana, tô indo embora. Aí eu falei, não, vou pedir demissão também. Fui lá e pedi demissão. O terceiro, ele não pediu demissão porque ele falou, eu tenho família, eu não posso ser radical. Assim, nós dois falaram, não, a gente vai embora. E aí, fui lá cumprir aviso. E tô cumprindo o aviso. Só que eu já tinha visto na empresa que eu cuidava uma oportunidade também de uma recuperação e de redução de risco trabalhista, principalmente. Então, na época, era uma empresa de logística, eu fui lá e consegui reduzir o imposto da empresa, eu conseguia arrumar as pessoas que prestavam, os caminhoneiros que prestavam serviço que não tinha CNPJ, a gente abriu o CNPJ e a gente diminuiu o risco trabalhista em, assim, muito. E aí a diretora da empresa chamou, quando eu apresentei, falou, mas você está cumprindo aviso, está fazendo esse trabalho? Eu falei, tô, meu prazo vai até dia tal, enquanto estiver lá eu vou fazer, é normal, vou trabalhar. E aí ela falou, não vai embora não, o que você pediu? Eu falei, eu pedi vale transporte. Ela falou, por causa de R$300, você está indo embora, e você economizou mais de 500 mil para a empresa, fora do outro negócio. Essa era a concessionária. Sim, mas quem que falou com você? Era a diretora, era a diretora. Eram 3 empresas, tinha lá o dono, e cada empresa tinha um diretor, e eu respondia para essa diretora, era uma japonesa. Então seu pedido nem tinha chegado ainda nessa instância aí, né? Não. Então os caras não estavam nem sabendo. Não, eles já sabiam. Já sabiam. E aí, é que ela não sabia porque como ela era diretora, mas ela ficava externa, então ela ficava pouco dentro da empresa. Então quando eu pedi demissão, foi direto pro dono da empresa. E aí ela falou, não, você vai ficar. Pô, o que você fez? Eu preciso de alguém aqui para tocar esse trabalho agora. Porque você já me mostrou tudo isso, já me deu o caminho, mas alguém tem que executar. Aí ela falou, mas o que você quer? Uma visãozinha tacanha desse pessoal, hein? Eu falei, mas o que você quer agora? Eu falei, agora eu preciso que aumente meu salário e eu preciso do transporte. Só que eu já tinha, assim, uma semana no dia que eu pedi demissão, 3 dias depois já tinha arrumado um emprego aqui numa empresa Hitap aqui em São Roque. E eles iam me pagar, na época eu ganhava, sei lá, R$700, eles iam me pagar 1.200, me deram um carro, porque como era caminho da minha casa, eles me deram um carro com gasolina para eu levar o pessoal do caminho, porque tinha uma van que vinha de São Paulo, mas às vezes atrasava. E aí ele falou, a gente dá o carro, você passa, tem mais 3 pessoas no caminho, você traz, você fica com o carro, a gente dá gasolina, te dá os 1.200. E aí eu falei, só que eu não quero ser registrado, eu quero ser estagiário porque eu quero receber isso líquido, receber o valor bruto. Aí ele falou, tudo bem. E quando ela veio me oferecer, ele falou, ó, conseguiu o vale transporte. Eu falei, não, eu preciso de, assim, para cobrir tem que ser o vale transporte e pelo menos R$1.200 de salário. Aí falou, não. Aí foi lá conversar, não conseguiu, não quiseram me dar. Aí eu falei, então não vou para outra empresa. Foi quando eu vim para cá e fiquei, sei lá, 1 ano e meio também, com a expectativa de que a empresa me contratasse para ser o contador. Era uma empresa que estava, assim, crescendo muito. E aí eles me contrataram com esse intuito, mas o contador deles era meu ex-chefe. Então, assim, é uma coisa que eu não podia ficar brigando lá. Sim, E aí eles não avançavam. E aí, nesse tempo, eu tinha me formado, tinha acabado de me formar. Eu falei, vou abrir meu escritório. Eu já tinha colocado isso na cabeça, falei, em algum momento, só que não sabia quando, porque demandava investimento. Aí um dia... Mas no fim você já tinha um escritório, que você fazia serviço para o pessoal, Eu fazia extra, eu fazia esse serviço extra para os professores, já ia tocando. E aí tem alguém. E aí eu já ia tocando isso. E aí um dia eu tava no varandinha. Na verdade, assim, já o pessoal que a gente trabalhava no escritório, a gente era amigo, convivia. E aí eles já falavam, o pessoal lá, os 2 sócios estão separando, estão brigando lá, já estão discutindo essa questão de separar, já estão nessa conversa, mas não avança porque um deles, que era o Célio na época, ele tinha um pouco de medo de ir, porque ele não sabia fazer tudo no escritório, ele sabia fazer a parte fiscal, não sabia contábil nem departamento pessoal. E aí, assim, já tinha essa conversa, já sabia disso. E aí um dia eu tava almoçando no varandinha e ele chegou lá. Ele gostava de tomar uma cerveja, falou, Marcão, vamos tomar uma cerveja. E a gente começou a conversar, e em algum momento ele já tinha tomado umas, começou a desabafar. Perigo, hein? E aí ele falou, ó, tô separando, mas tá difícil lá, e eu não sei o que fazer. Eu falei assim, eu tô querendo abrir um escritório, vamos abrir uma sociedade. Nossa, assim, na lata. Na lata, eu não tinha dinheiro, não tinha como fazer aquilo. E aí ele falou, mas a gente tem um problema, porque assim, você faz a parte contábil, mas a gente não sabe a parte de abertura de empresa e tem a parte de EP. Eu falei, não. Ele falou, eu não sei se o pessoal vem comigo, que eram os outros funcionários na divisão, ele tinha medo do pessoal, porque ele era meio porra louca, assim, foi uma referência de pessoa
que viveu a vida pra gente também. Tá. E assim, por causa disso, as pessoas tinham um pouco de receio. Sim. Falaram, pô, e se ele largar, enfim. Mas ele era uma pessoa muito responsável. E aí eu falei, não, sério, se você topar, eu falo com os meninos lá e a gente... E eu já sabia que, assim, as pessoas que ele queria trazer tinham afinidade muito com ele. E eu falei, não, se você topar, eu converso com eles. Ele falou, não, se você convencer a eles vir, a gente monta o escritório. Aí eu saí de lá e já fui na casa de cada um. Depois falou, tem essa possibilidade, o que você acha? Você falou, não, se eu vou. E aí liguei pra ele e falei, sério, eles topam. Só você bater um martelo que a gente faz. Ele falou, então vamos fazer. Aí a gente fechou o acordo lá. Eu pedi demissão, de novo, da outra empresa. Falei, agora eu vou montar. Aí eu vendi meu carro, peguei o dinheiro que eu tinha da rescisão. O pessoal ajudou com um pouco. E aí falei, eu monto o escritório. Eu alugo o prédio, põe o sistema, arrumo tudo. E aí te falo que tá pronto, vocês separam, falam, e aí desce com os clientes. Era na mesma rua, inclusive. E aí pedi demissão, fiquei lá um mês trabalhando, pintando, arrumando. O pessoal vinha à noite, me ajudava lá. E aí trocamos o sistema e tal. Preparei o escritório, falei, agora pode mudar. E aí desceu o escritório, eles separaram e ele mudou. E aí virou já é concorrente, mas são meus amigos, Camargo Associados. E aí a gente... aí eu começamos. E aí escritório novo, todo mundo empolgado. E só que aí começou a ter uma dificuldade, porque assim, a gente errou no acordo de sócios. O que a gente determinou lá quando fez a sociedade? Que aí o Célio tinha 50%, eu tinha 16%, o Rodrigo 16% e o Fábio 16%. Então, assim, ficou desproporcional as cotas. Até aí tudo bem. Só que a gente não determinou um prolabore. A gente fazia o pagamento para a gente com a distribuição de lucro, que era proporcional às cotas. Então, imagine que sobrava lá 10 mil, me vinha 1.500, 1.600 reais. Então, assim, era desproporcional, mas até aí tudo bem, a gente entendia. Só que conforme a gente foi trabalhando, assim, e trabalhar no dia a dia, todo mundo trabalhava igual. Então, deveria ter o quê? Um prolabore, que seria um salário igual. Então, cada um vai ganhar 2 mil reais e o que sobrar é dividido na proporção. Então, isso daí, porque conforme ia aumentando o faturamento, o Célio na época ganhava mais, a gente ganhava menos. Então, assim, demorava pra gente ter avanço. Então, a gente trabalhava e ganhava pouco. E aí eu fazia esses bicos de final de semana, às vezes trazia o dinheiro pra lá e dividia. E aí, na época, isso me incomodava. Falei, tem que fazer marketing. Na época eu comecei a me meter nisso daí também. Falei, não, a gente tem que fazer propaganda, tem que aparecer, tem que trazer mais cliente. Na época, assim, a gente que, dessas profissões regulamentadas, tem os conselhos que acabam, principalmente contador, a contabilidade, o conselho de contabilidade hoje está mais relax em relação a isso, mas os advogados é meio complicado para eles fazer publicidade. Mas na época eu falo, não, a gente pode fazer, vamos fazer. Não, é só indicação. E assim, aí comecei a ter problema com eles, porque eu queria fazer, eles começaram a colocar desculpa no conselho. Não, o conselho não deixa. Falei, não, vamos pedir autorização. Vamos fazer um outdoor? Não pode. Eu fui lá no conselho, olha, posso fazer isso, colocar essa frase? Eles podem. A gente fazia. Posso fazer essa propaganda na revista? Pode. Então assim, eu falei, é só pedir autorização, eles autorizam, a gente faz. Por quê? Porque eu queria acelerar, porque eu queria ganhar mais, então precisava trazer mais cliente. E aí a gente começou a ter isso e ter outros desgastes também. Aí um dia eu tentei comprar. Falei, então, foi o seguinte, eu quero comprar a parte de todo mundo. Olha. Deu uma trocada lá, mas eu não tinha dinheiro. Não sei por que saiu isso. Mas enfim, eu não tava, assim, acumulou um monte de coisa e não rolou. E aí eu saí. Falei, então a gente negociou lá, saí. Então eu vou sair, vou montar o meu e vou mostrar como que faz. E aí saí, achei que ia sair com metade da carteira de clientes, saí com 3 clientes. Eita. Aí começou o perrengue. Porque eu saí com 3 clientes, R$100 cada um, R$300. Nossa. Eu fui montar um outro escritório, o meu custo era 1.200, faltava 900. Nessa época foi uma época difícil, foi uma época que assim, eu precisei muita ajuda do meu irmão, que hoje é meu sócio, é meu parceiro. Me ajudou muito, segurou, porque na época a gente ajudava em casa, e aí eu não tinha dinheiro para ajudar em casa, ele me emprestava as roupas, então assim, não tinha dinheiro, porque assim, faltava R$900. E assim, eu, apesar de começar a fazer as coisas, eu fui fazer o que eu queria, eu fui fazer anúncio de revista, eu fui fazer banner, eu fui patrocinar pagode, eu fazia tudo do que você imaginar de publicidade, eu tava lá, aparecia, Essencial Contabilidade. Só que estava começando, demorou 1 ano
8 meses para eu chegar num ponto de equilíbrio. Eu lembro que eu comecei a usar meu cartão de crédito na época também. Uma pessoa que me ajudou muito, o Marco, que era gerente do Bamerinos, que virou HSBC. Aí um dia eu cheguei lá e falei, olha, acho que eu vou ter que fechar, porque eu não tenho dinheiro e eu não tô conseguindo pagar o cartão, não tô conseguindo. Ele falou, eu vou te dar mais crédito. Eu falei, mas vai prejudicar? Ele falou, não vai. Ele falou, eu falei, mas e se eu ficar devendo? Ele falou, não, é pro banco, não é pra mim. Me aumentou o crédito, me aumentou o cartão, isso daí me ajudou bastante também, porque me deu fôlego para continuar. E aí eu continuei, estourei os bancos na época, mas depois quando eu tive a oportunidade, eu fui lá, renegociei, paguei tudo direitinho. E eu comecei a fazer mais publicidade, a aparecer mais, assim. Então aí eu falei, bom, eu preciso estar presente em todo lugar. Eu lembro que uma vez eu estava na gráfica, lá na recepção, gráfica VIP, aí chegou alguém lá e aí começou a falar da contabilidade, tava com problema, tal. Alguém falou, ele é contador, pergunta para ele. Eu já ajudei a pessoa e ela virou meu cliente. Eu já sei, eu vou começar a ficar nos lugares. Eu comecei a ficar na gráfica, na prefeitura, ia lá, ficava lá batendo papo, tomando café, não tinha pouco cliente. E aí, por quê? Você vai na prefeitura, você tá com um problema para resolver. Chega lá, às vezes precisava de um contador. Eu já falava, tem o contador. Eu falava, vamos no escritório agora que eu resolvo pra você agora. Tinha tempo, ia lá, resolvia e fui captando clientes. Assim, mesma coisa no banco. Um dia eu tava no banco lá, tentando negociar aumentar meu limite, chegou uma pessoa, tô precisando de declaração de faturamento e tal, mas não tô conseguindo falar contabilidade, é longe. Ele é contador. Você consegue resolver? Consigo, vamos até o meu escritório. Vamos lá, tomar um cafezinho, resolvi o problema, depois a pessoa virou meu cliente. Eu falei, vou ficar. E ficava circulando. Aí com 1 ano e 8 meses eu bati lá R$1.840 de faturamento. Você que era clientes. Não, eu digo faturamento. E assim, era pouco, né? Pouco, mas na época era um valor bom, mas nesse momento eu falei, agora eu nunca mais quebro. Porque agora eu aprendi a fórmula, eu equilibrei, eu já tô pagando as contas, porque assim, a minha preocupação era honrar com aluguel, com sistema, e com tudo que eu tinha que pagar. E aí, quando eu fiz isso, falei, bom, agora eu não quebro mais. Aí no mês seguinte entrou um cliente que me pagou 100 a mais. Aí eu fui lá no banco e falei, eu quero negociar aquela dívida, consigo pagar 100 por mês. Eles, ok. Então, aí fui negociando, e aí o negócio começou a caminhar, e aí não parei mais. E aí isso são, até hoje, agora, são 22 anos. 22 anos com a sua empresa. Com a minha empresa, 22. Empresa. Parabéns, hein? 22 anos Os primeiros, como é que é? No primeiro ano, 50% quebra, nos próximos 5 que sobrou quebra também, 90%. Não, 90% no primeiro, né? 90% no primeiro. Nos próximos 5, metade do que sobrou e velocidade de cruzeiro acima de 10 anos, né? Exatamente. E assim, depois assim, eu fui fazer outras coisas, eu fiz um Empretec no Sebrae também, foi uma época que eu estava estagnado lá e me deu esse gás que eu tô acelerado desde então. E o que você fez lá? Tem um curso que chama Empretec. Empretec, o que é esse curso? É um treinamento de uma semana. Lembra do programa lá, O Aprendiz do Roberto Justo? Sim. Então, aquele programa saiu do Empretec. É um curso que você tem simulações reais de negócio. Então, é um curso que orienta, por exemplo, quem quer ser empresário, como é o dia a dia. Então, você vai aprender a lidar com a pressão. Exatamente não, mas do que tinha no programa do pessoal fazer aquelas dinâmicas, tinha que vender, tinha que fazer isso, tinha que apresentar um produto. Então, é mais ou menos isso o curso. Então, assim, ele te abre a mente. Você vai lá, você fala, quero empreender, vou sentar lá. Hoje eu estou empreendendo, eu não sei o que fazer. Você vai lá e senta lá, faz é uma pressão, é um curso com pressão. E assim, e tem gente que desiste. Lembro quando eu fiz, no segundo dia, sei lá, 3 pessoas desistiram. E então, você fez o curso já com a empresa, né? Já com a empresa. Eu estava numa fase no escritório que eu tinha já alcançado um faturamento que me pagava um bom salário. E aí eu falei, quero mais, já fiz muita coisa, já cansei e vou ficar aqui. Só que acontece, quando eu fiz isso, quando você para de crescer, você começa a morrer. Sim, aí os concorrentes avançou, todo mundo cresceu e eu tava igual e assim. E essa inquietação é porque as pessoas que estavam à minha volta. Então assim, eu percebi que eu não estava dando oportunidade daquelas pessoas evoluírem também, porque eu não conseguia pagar mais, não tinha oportunidade ali dentro. Então assim, eu estagnei e todo mundo estava ali, não estava avançando. Sim. Então eu falei, não, isso não é justo. Então assim, ou eu paro de vez isso, ou eu vou avançar. E aí quando apareceu a oportunidade de fazer... Na época eu já estava na associação comercial, já fazia parte lá da diretoria, e aí eu fui fazer o curso e voltei de lá
Pilhado. Pilhado. E lá eu saí e falei, não, eu tenho que crescer. E aí, só que aí você vai retomar. Falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, fazer marketing, o negócio crescer, mas eu preciso atender. A dificuldade nossa, aliás, todo empresário, principalmente aqui na região, é mão de obra. Aliás, no Brasil inteiro hoje. Sim, Porque é a mão de obra qualificada. E para o que eu faço, é uma mão de obra muito qualificada, porque é uma coisa muito técnica. Então a pessoa tem que querer, tem que saber, tem que aprender, tem que estar evoluindo, tem que estar estudando o tempo inteiro. A gente não pode parar. A sua opinião sobre falta de mão de obra, que realmente está complicado, né? Você não consegue mais encontrar profissional. Não sei se o pessoal desistiu de fazer faculdade ou tem bolsas diversas, e o cara fala, quer saber, não vou fazer nada, vou ficar recebendo essa ninharia aqui. Eu não acho que é por causa de bolsa só, não, porque a pessoa imaginar que ela vai viver a vida ganhando, sei lá, R$1.500 por mês, resto da vida. Mas a pessoa de bolsa é aquela pessoa igual eu era lá quando eu era criança, que eu não tinha a oportunidade de ver o mundo. Precisa que hoje a internet, tudo hoje está muito, o acesso está muito fácil. Imagine que há 20 anos atrás não tinha internet. Eu não tinha celular, não tinha nada. Então o mundo era o que eu via na televisão, na Globo. Então assim, aquele era o mundo, era o que a gente conseguia enxergar. Eu não sabia, eu não tinha ido num shopping, não sabe? Você não tem noção de mundo. E assim, hoje a rede social, a internet possibilita isso para as pessoas. Mas essas pessoas, eu acho que assim, apesar de elas terem acesso a essa informação, elas não têm essa visão e elas não têm essa vontade. Acho que é muito difícil. Sair dessa bolha aqui e avançar, porque isso já está muito fácil. A questão da mão de obra, por exemplo, eu tô lá desde trás, quando não era difícil o acesso, depois o acesso foi facilitado porque entraram as faculdades particulares que facilitaram o acesso, que as pessoas começaram a estudar, então assim, sempre a gente teve dificuldade. Não sei, não consigo explicar a questão, assim, não sei se é por causa das profissões, porque assim, eu tenho percebido que isso muda muito. Por exemplo, a mesma profissão que quando eu comecei lá, que eu queria ser o cara do banco, eu queria ser um empresário, eu queria ser, sei lá, um engenheiro, arquiteto, médico, advogado, os jovens de hoje não querem mais ser isso. Eles querem ser o youtuber, o influencer, talvez o jogador, que acho que nem tanto como era antes. Então assim, eles querem as profissões do futuro, que na verdade eles querem não trabalhar e então não precisa aprender. E esses caras de internet pregando que a pessoa não precisa fazer uma faculdade, que não precisa ter o conhecimento, que é importantíssimo. Precisa pra caramba, é impossível. Precisa, porque assim, foi quando eu fui fazer a faculdade, eu já fiz o técnico, que foi muito específico, que foi para eu exercer aquilo. Eu já trabalhava, só que eu não tinha, por exemplo, eu não tinha noção gerencial. E o curso complementou com as outras coisas. Então, assim, eu tinha uma visão disso, o curso me fez ter uma outra visão maior de outras possibilidades. Então, assim, eu podia ser contador, mas eu podia ser um perito, eu poderia fazer direito e ser um advogado tributarista, eu podia ser auditor, eu poderia passar num concurso público. Então, assim, ele me mostrou outras possibilidades que o técnico me mostrou. O técnico me mostrou como fazia aquilo. A faculdade me abriu os horizontes. Então, assim, eu acho que estudar é importantíssimo. Assim, para mim é uma coisa que... e mesmo hoje, por exemplo, eu até outro dia falei, eu acho que eu não tenho paciência de ir para uma faculdade, para sentar na cadeira e talvez passar lá o tanto de horas que precisa para uma formação. Mas acho que é hoje, viu? Com a idade que você tem. É por causa disso, por causa de um monte de você já não quer mais. Mas assim, mas eu estou estudando online. Então, assim, hoje eu tenho a possibilidade de fazer online, só que assim, sobre a reforma tributária, estou fazendo uma especialização em reforma tributária, já fiz. E aí estou fazendo cursos. Então, assim, a gente está fazendo simulação, curso, palestra, participando de tudo da área. Por quê? Porque eu vou absorvendo conhecimento ali com quem já está executando. Então, eu tenho facilidade de quem já está colocando isso em prática. Mas estou me especializando nisso. Não, é online, porque me dá a possibilidade de eu estudar. Por exemplo, hoje, eu já tinha começado isso já em fevereiro. Só que eu entrei no imposto de renda e eu tive que parar, porque eu não conseguia tirar tempo para estudar. Então, assim, tava, sei lá, um monte de aula atrasado, mas aí tirei uns dias e passei o dia inteiro estudando.
Então eu falei, agora eu preciso avançar nisso. E hoje eu já cheguei onde todo mundo está, mas eu tenho a possibilidade de avançar porque tem cursos gravados e tudo mais. Então nisso eu vou avançando. Por quê? Porque eu preciso desse conhecimento, porque é uma oportunidade de negócio para a gente que é contador. Porque agora eu vou começar, além da contabilidade, nesse período de transição, eu vou te dar uma consultoria para você se adequar às novas normas. Então, assim, às vezes a contabilidade que cuida da sua empresa vai estar lá executando o dia a dia. Ela não consegue, porque assim, ela tem que executar aquilo. Então, assim, ela precisa parar para olhar o seu negócio e falar, olha, está acontecendo isso no mercado, vamos simular. Se você ficar igual, você vai pagar tanto. Se você mudar para pegar esse novo caminho, você vai economizar. Se você pegar que você vai gastar um pouquinho mais no começo e depois você passa a reduzir. Então, assim, fazer essa consultoria. Então, a gente está preparando um trabalho específico para essas mudanças. Mas é aquilo, a gente não pode parar de aprender, sim, de estudar e tem que estar envolvido. E outra coisa que me fez avançar também foi logo, pouco antes da pandemia, eu já estava nesse movimento, mas eu estava me sentindo isolado aqui em Vargem Grande, porque assim, a gente acaba ficando preguiçoso em relação a sair e a conviver com outras pessoas. Eu falei, eu preciso voltar para o mercado, mas assim, para saber o que está acontecendo de primeira mão. E aí você começa a envolver treinamentos e congressos. E aí eu entrei na mentoria, aí assim, eu sempre gostei de marketing. Desde atrás, quando eu abro a história, eu queria fazer tudo. E aí tem um contador que ele é especialista em marketing também. Ele é palestrante e tal, e ele tem lá a mentoria dele. Eu comecei a fazer uns cursos com ele de marketing. Curso de marketing específico que eu queria aprender tráfego pago, tudo do digital. Então é uma mentoria específica para marketing digital, para contabilidade. Então eu fui lá, falei, eu quero ver o que está acontecendo no mercado para eu começar a fazer também. Então, assim, eu fui lá para virar um influencer da minha marca. E quando eu sentei lá, na época tinha 70 pessoas, 70 contadores do Brasil inteiro lá fazendo esse treinamento. E aí a gente foi aprender sobre se posicionar e tal. Só que aí eu comecei a fazer, eu fui aprender porque eu pagava. Na época que eu decidi fazer isso, eu tinha pago uma agência para cuidar do marketing, e a gente gastou muito dinheiro e assim, o resultado foi muito pouco. Eu falei, tem alguma coisa errada. E essa pessoa que eu fui lá tendo um resultado incrível. E aí eu fui lá e aí comecei a aprender, comecei a fazer. Eu fui lá aprender, fazer tráfego, e aí gastei muito dinheiro também, porque eu fui testando. Só que daí eu comecei a ter resultado. Mas tem resultado bom, né? Não precisa. E eu tive um resultado muito bom em um mês que eu não dei conta. Nossa. Imagina que eu estava acostumado a atender 3, 4, fechar 3, no máximo 4 clientes por mês. Em um mês veio 19. Caramba. No outro mês, 26. A gente teve que parar as campanhas, porque a gente não ia dar conta se continuasse naquele ritmo. E aí surgiu outro problema. O meu problema estrutural para atender isso. Que aí volta no problema da mão de obra, de não ter as pessoas qualificadas. E esse sempre foi o meu... Aí depois eu descobri que o medo meu, e na verdade do mercado de crescer, é o quê? Imagina eu pegar um monte de cliente e não dar conta, porque eu preciso de mão de obra. Então, assim, a partir do momento que eu não consigo mais fazer sozinho, aí eu não dou conta de fazer e não vou te atender e eu vou perder o cliente. E assim, pra gente não é só perder cliente, pra gente é responsabilidade. Porque eu deixo de entregar uma obrigação sua, uma baita de uma multa que gera, eu sou responsável por isso. Então eu falei, a gente pode ter problema. Então a gente evitava crescer por causa disso. Mas aí você entende que não tem jeito, tem que fazer, vamos treinar e contratar. Então, assim, a gente começou a acelerar. Por exemplo, hoje eu tenho um processo seletivo constante, mesmo às vezes não precisando, mas a gente sempre está precisando, porque as pessoas também estão se movimentando, indo para lugar melhor, e a gente, com a expectativa de crescer. Por exemplo, a gente abre vaga, a cada 15 dias a gente divulga a vaga, recebe o currículo, entrevista, e hoje a gente tem uma forma de trabalhar lá também para tentar manter o pessoal lá. Então já preocupado com as práticas de RH aí. Então assim, hoje a gente faz evento, faz churrasco, faz festa, tem dia disso, dia daquilo, almoço do mês, confraternização na praia, coisas assim diferentes. E aí isso começou a dar resultado em as pessoas, e chamar a atenção das pessoas. O que está acontecendo nessa empresa diferente, que é contabilidade, está fazendo desse jeito, né? E as pessoas querem chegar, e assim, a gente investiu muito em tecnologia. Então, quando eu percebi que eu não podia crescer sem eu ter essa estrutura, que eu voltei, parei, recuei e fui investir nisso. Então, desde então, estou investindo em treinamento, em mentoria para o pessoal, em especialização, em práticas lá de RH para manter o pessoal, em plano de carreira.
E para quê? Para segurar o pessoal, para ter uma estrutura que as pessoas queiram ficar lá, queiram trabalhar lá. E agora a gente está numa fase que, na verdade, isso já era um plano de quando eu comecei. Eu falei, pô, eu preciso ter um programa de estágio dentro da minha empresa. Por quê? Porque daí eu contrato lá 4, 5 estagiários, coloco ele aqui para aprender, para ir trabalhando e aprendendo. A pessoa aprende, eu vou ficar com todos? Não, às vezes eu vou ficar com um. Ou vai surgir vaga, às vezes ficar com todos, mas às vezes não vou ficar. Às vezes eu falo, João, eu tenho uma pessoa aqui que sabe emitir nota, sabe calcular imposto, sabe fazer tudo isso. Você não quer contratar? Ela está pronta para te fazer o serviço administrativo que você precisa. Então, assim, eu vou atender a minha demanda e vou ajudar meus clientes que também estão contratando. Porque, assim, o tempo inteiro a gente recebendo o pessoal, olha, preciso de uma pessoa assim, olha, eu contratei o fulano, mas ele não sabe. Tem como você ensinar ele a fazer tal coisa? Então, assim, se eu conseguir avançar com isso. Na verdade, já era uma coisa que a gente está tentando e, assim, a gente esbarrou na questão do espaço. Agora, a gente resolveu esse problema. Então, assim, para os próximos, já estou selecionando. Então, vou colocar uma turma de estagiários lá para aprender e aí, para suprimir a necessidade, que, cresci muito esse mês, veio muito cliente, preciso de mais uma pessoa, já tem a pessoa aqui pronta. O meu cliente precisa. Então, assim, isso também... Eu comecei a perceber que tem um projeto do pessoal do Mariápolis lá, da SMF, que se chama Geração de Futuro. Eles, acho que estão na terceira ou quarta turma, que eles pegam os jovens na escola, assim, os piores alunos. Assim, não é o pior aluno de nota, é o pior aluno de condição. Então, assim, qual é a condição? O pai está preso, a família está com dificuldade, ele tem lá, mora com os avós. E então, essas crianças que têm as menos oportunidade. Então, assim, é escolhido isso nas escolas, e aí eles vão para lá, e aí é como se fosse um curso complementar. Então, eles estudam de manhã, vão para lá no final do dia, aí faz curso de informática, e aí eles vão ensinar como fazer uma entrevista, acaba fazendo um trabalho de acompanhamento da família para ver qual a dificuldade ali, para tentar ajudar, e aí prepara o jovem. E aí onde eu entrei? Na verdade, na época que eu estava na associação, acabei parando lá nesse curso, porque uma pessoa me convidou para fazer um encerramento do curso. Eu fui lá e falei, contei praticamente essa história aqui, e aí os jovens se identificaram e eles começaram a me chamar para outros cursos, e aí quando formaram essa turma, me chamaram para falar com eles lá. E eu comecei a ir participar, e aí me chamaram e falaram, pô, você não consegue arrumar nos seus clientes um lugar para o pessoal fazer um estágio? E eu falei, pô, legal isso daí. Aí na época eu contratei 2, numa associação, e indiquei alguns para clientes. Então, assim, a primeira turma a gente ajudou a empregar. Então, assim, aí meu papel lá virou assim, tentar ajudar a empregar eles e fazer entrevista. Porque, assim, imagina que ele não tem oportunidade de fazer entrevista, não sabe nem como é, e aí, assim, fazia parte do treinamento. E aí eu percebi, então, colocando eles lá, e eu percebi, pô, se a gente treinar, se eu abrir esse espaço e treinar, é mais fácil da pessoa, porque daí ela começa a conviver. E aí eu me vi lá atrás, eu contratei um rapaz, foi uma coisa, eu me vi quando eu contratei, ele falei, pô, ele chegou lá e não tinha noção nenhuma. E aí ele aprendeu a fazer aquilo. E é engraçado que ele estava lá com uma roupa, uma camisa social. A gente já não usa mais social, né? E aí ele com uma camisa social, eu falei, João também. João, não precisa vir de social, pode vir de camiseta. Ele falou, não, mas essa é a única que eu tenho. Olha. Eu falei, putz, eu lembrei lá atrás da minha camiseta de São Paulo. Falei, Aí falei, pessoal no escritório, a gente juntou lá as roupas e juntou um monte de roupa, levou pra família e tal. E ele ficou trabalhando nisso, aí entrou a pandemia. Aí a gente não podia ficar com eles mais. E a gente dispensou todos eles, tinha que todo mundo ir para casa, a gente também não sabia na pandemia o que ia acontecer, todo mundo parou. Você sofreu muito na pandemia em termos de negócio assim, ou você continuou no online e tal? Porque não foi uma das coisas que fez eu mudar e investir em tecnologia. A gente mandou eles embora, e foi engraçado que depois passou um tempo, eu estava indo embora, e eu parei o carro ali perto de a feira, e uma pessoa de bicicleta veio assim, na minha direção e parou do meu lado assim, eu levei um susto, falei, um assalto. Aí era esse menino. Ele falou, Marcão, quero te agradecer e tal, não tive oportunidade e tal, eu tô trabalhando no Serrano, tô ganhando bem lá, já empreguei meu irmão, tô ajudando minha família, me agradeceu. Mas, por exemplo, ele não tinha ido no cinema, a gente levou, um menino trabalhou comigo, falou, deu dinheiro, falou, leva ele no cinema, leva ele no McDonald's, pra ele ver o mundo. E ele tá, graças a Deus, hoje deve estar bem, depois não tive mais contato. Mas isso, então, a pandemia foi um perrengue, porque assim, imagina que as empresas tinham que parar,
mas não podiam parar de fazer folha de pagamento, e assim, eu tinha que continuar. O meu sistema na época não permitia, na verdade dava para trabalhar remoto, só que assim, imagine você lá trabalhando e você desligou, em vez de ir lá sair, você foi lá e desligou o botão da máquina. Ele dava um erro no sistema e para eu fazer ele funcionar demorava quase 48 horas. Nossa. E aí eu falei, vai ser tudo presencial. Como? Reduzir o pessoal, a gente fazia um rodízio, porque eu não podia parar, não dava para trabalhar remoto. E a gente não parou um dia na pandemia. A gente trabalhou normal, às vezes polícia indo lá na frente e achando que a gente estava lá aglomerando e ficou lá, a gente tem que sair escondido. Foi uma época complicada. E aí eu falei, nessa época eu preciso trocar o sistema. Foi daí que eu mudei para um sistema que hoje é referência no mercado. E aí comecei a investir mais em tecnologia. E aí que também, na verdade, isso me ajudou a acelerar uma coisa que eu já estava querendo fazer. Então, assim, me obrigou a sei lá, avançar 10 anos. E assim, hoje a gente assim, a gente investe muito nisso, tá participando de tudo que acontece no mercado, na nossa área. A gente tem acesso hoje para saber em primeira mão, então assim, a gente tem hoje recurso para, assim, a gente está competindo com os grandes escritórios do Brasil aí, assim, é engraçado ser uma pesquisa nacional dos escritórios, até tá mostrando, o pessoal falou, tá vendo aqui, imagina, eles fizeram uma pesquisa com os escritórios que atendem até X clientes, escritórios intermediários, escritórios, os 5% maiores escritórios. A gente está assim, com quase um pé entre os 5 maior, o mais tecnológico, o mais conectado do Brasil. Então, assim, assim, é coisa que às vezes não aparece, né? Às vezes para o mercado, porque o pessoal parece muito tradicional, mas a gente está bem avançado em relação a isso. Então, assim, a gente está convivendo ali e vendo o que está acontecendo no primeiro momento. Então, vai ter essa mudança tal. Eu estou em contato com quem escreveu o texto da reforma tributária. Então, assim, inclusive, a gente vai trazer dia 27, aqui na prefeitura. Eles cederam o espaço da prefeitura nova lá para a gente trazer uma pessoa que vai fazer uma palestra de o que vai mudar nas empresas e tudo mais. Depois a gente vai divulgar isso daí. Eu vou... No geral, você acha que essa reforma tributária vai aumentar imposto, claro, né? Você já até comentou em off aí com a gente, mas melhora. O que melhora? Então, assim, hoje a gente tem um problema no Brasil que essa burocracia para ter uma empresa, para abrir uma empresa, para ter uma empresa, para fechar uma empresa, espanta uma multinacional que quer vir para cá. Hoje a gente tem principalmente hoje o governo também contribuindo com isso para o pessoal querer ir embora, por causa dessa engrenagem nossa que ela é muito difícil. Então, assim, é muito imposto, muita regra, cada estado faz de um jeito. Então, assim, hoje, imagine que hoje, sei lá, a Bahia, alguém fez um decreto lá dizendo que não pode, por exemplo, ter uma escola cristã lá. Como que a gente vai saber? Entendeu? Uhum. Então, assim, aí você vai lá, faz uma locação, fala, vou abrir uma unidade na Bahia. Aí você vai lá, aluga um ponto, faz tudo, faz investimento. Contrata, e na hora que você vai protocolar na prefeitura de lá, você vai falar, não é permitida essa atividade aqui. Aí você fala, mas eu não sabia. Eu não sabia porque você é de São Paulo e a legislação é de lá, então alguém de lá saberia. Então aí você teria que contratar alguém de lá que já fosse especialista nisso para te orientar. Então, assim, para não acontecer isso, essa reforma, ela unifica esses montes de regras. Imagine que hoje a gente, sei lá, deve ter mais de 30 mil regras. Nossa. Isso vai diminuir para 3 mil. Então, que já é muito também, né? Muito, mas assim, vai facilitar muito. Assim, a gente tem muita obrigação acessória. Então, assim, imagine assim, hoje a gente divide lá na parte da contábil, assim, obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal é você pagar o imposto. Então, é o que você vê. Você recebe a guia para pagar. Você emite a nota, recebe a guia e paga. Essa é a obrigação principal. Só que para eu gerar essa guia para você, já teve um monte de obrigação acessória a cumprir. Então, assim, o que é obrigação acessória? Eu tenho que entrar no site da prefeitura, baixar sua nota, encerrar no sistema, senão você não consegue emitir outra nota, fazer a apuração disso e falar para a prefeitura, ele deve X% de ISS. Aí depois eu vou na União, na Receita Federal, eu vou entregar uma declaração dizendo que você faturou tanto que você vai ter que pagar X imposto federal. Então eu já cumpri essa obrigação para gerar a guia. Aí depois de pago, eu tenho uma outra obrigação para fazer, que informando que a guia está paga para cruzar com a informação. E aí isso vai gerando outras coisas. E aí essa guia, depois que você paga, que você tem o faturamento, eu tenho que ir lá informar que do que você faturou, do que você pagou e o que sobrou, que é o seu lucro.
que eu vou te distribuir para você fazer o seu imposto de renda, que depois eu faço imposto de renda, que então tudo isso são obrigações acessórias. Então, assim, é muita coisa. Então, com essa simplificação, ela vai diminuir essa questão do custo burocrático. Então, isso como um facilitador para a gente ter mais investimento no Brasil. Sim. Então, assim, isso, no primeiro momento, vai ser... Toda mudança, né? No primeiro momento, ela é confusa, complicada, custa caro, mas depois disso funcionando, a gente vai ter uma facilidade. E aí, daí para mais simplificações... mais fácil, né? É mais fácil. Então, assim, a gente entra... Por exemplo, os países desenvolvidos, aí os países que já têm uma estrutura tributária mais fácil, ela nem são tão baratos porque eles usam esse imposto único, que é o IVA, esse formato. Então, assim, a gente vai, na verdade, se adaptar ao que já está acontecendo no mundo de quem está mais avançado. Então, assim, a gente está muito atrasado. Assim, acho que a questão do Lula, ele entrar, e já falando em política, eu não gosto muito, mas ele é muito voltado para essa questão do social dele, né? E não para econômico. Então, assim, a gente, quando pensa em economia, é para avançar, assim, mas o empresário está gerando emprego, então você precisa facilitar. Claro. Na verdade, o empresário, o que o empresário quer? O empresário quer que o governo só não dificulte o trabalho dele. O resto a gente vai e faz. Então, a gente tem problema em trabalhar, a gente vai pagar imposto, a gente vai fazer o que tem que fazer, mas a gente não pode ter intervenção. Complica, né? Exatamente, não pode ter complicação do governo. Então, é isso que a gente precisa. Então, a gente precisa de um governo mais facilitador, ao invés de criar regra e aumentar e tudo mais. Então, mas a reforma vai ajudar bastante. Só a favor. Não, tá bom. Ô Marcos, a gente vai precisar de encerrar. Nós falamos só sobre a sua história, que é bem inspiradora, que eu acho que hoje o pessoal, a molecada aí, tá precisando de ouvir histórias assim, né? Porque a realidade é isso aí mesmo, né? Estudar e ver oportunidades, essa loucura aí que muitas vezes é falsificado, né? Dos youtubers e tudo, não é a realidade. Não é, e assim, isso é uma bolha, né? E toda bolha chega uma hora que ela vai chegar no limite dela, e aí... O que é real? Aí o que é real ninguém fez, e aí como que eu vou consertar? E a gente tem que voltar o papo para entrar em outras áreas aqui. Sim, que tem um monte de coisa para a gente falar. Mas foi legal você ter vindo. A gente acha que vai mudar o formato do podcast, porque ele está limitado, né? Então, mas enfim. Muito obrigado aí por você ter vindo. Eu que contar a sua história, bem legal mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, assim, sempre bom estar falando, e se de alguma forma inspirando, incentivando alguém a seguir um bom caminho, a estudar, a procurar, a focar na educação e aprender, né? E não de repente desviar o caminho, porque eu posso estudar e fazer outras coisas. Sim. Eu posso estudar e ser um youtuber, um influencer, ou ser um influencer inteligente. Exatamente. Não, nada contra os influencers, não é isso? Não. É uma profissão, né? É uma profissão mas... hoje que não vai deixar de existir mais, só que acho que, assim, tudo que é muito solto, então a internet ficou tudo muito solto, assim, né? Então, assim, quando a gente não segue uma metodologia, é difícil você ter um resultado consistente e a longo prazo. Então, tudo que é muito, assim, solto, você até faz, até tem um resultado na hora, mas depois não avança. Não está preparado para mudanças, né? Como você Exatamente. falou, é uma bolha, uma hora estoura essa bolha, só quem tiver preparado que segue, né? Exatamente. É isso, Marco. Muito obrigado, então. Bom, você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de curtir o episódio. Se você não gostou, clique em não gostei, explique nos comentários por que você não gostou. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito também, por favor, se inscreva, assim você tem acesso a mais vídeos como esse. Muito obrigado, até o próximo episódio.